previdenciários, concessão, atualização, gratificações e incorporações. Convidamos o consultor jurídico da ANEPREM, professor Bruno Martins. O procurador e consultor previdenciário, Marcos Giarola. Para fazer a mediação, convidamos o presidente do APPREV, Márcio Apolinário. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso auditório 2, aonde iremos tratar dos benefícios previdenciários, concessão, atualização, gratificação e incorporações. Essa concessão aqui, estudando da bem, acho que nós não vamos mentir, né? Mas vamos lá. Eu gostaria de passar aqui de imediato. Antes, nós vamos... O Dr. Marcos vai fazer a apresentação, depois o Dr. Bruno, e no final nós vamos abrir uns 30 minutos para as perguntas. Eu gostaria de ver se as perguntas nós vamos fazer por escrito ou depois vocês perguntam o que vocês acham melhor. Pergunta? Pergunta? Beleza. Então nós vamos aqui agora com a apresentação do Dr. Marcos Evandro Giarola. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, advogado e procurador do município de Atalaia, consultor jurídico da APPREV, Associação Paranaense dos Regimes Próprios de Previdência, especialista em Administração Pública pela Faculdade do Brasil de Curitiba, especialista em Direito Previdenciário pela Faculdade Arthur Thomas de Londrina. Então, Dr. Marcos, o palco é seu. Boa palestra. Todos. Bom dia. Bom, diante dessa recente aprovação da PEC 6, agora a emenda constitucional 103, infelizmente os municípios e os estados ficaram de fora de alguns pontos, mas temos que conviver com essas nuances da política e da legislação brasileira. O senhor da pasta, né? Isso. Eu vou falar de um tema chamado de acumulação de benefícios. Ela é necessária, mas ela vai ter um alto custo. E vai ser tirada do couro do lombo de vocês. Eu não tenho dúvidas disso. Porque quem vai arcar com o ônus da reforma são os segurados. São os trabalhadores da iniciativa privada, iniciativa e do poder público. Porque afinal a previdência é feita para vocês. Vocês acham que o milionário precisa de previdência? Ele não precisa de previdência. Quantas aposentadorias uma pessoa pode acumular? Vamos lá, fazer um exercício, gente. Vamos pensar um pouquinho. Quantas aposentadorias vocês podem acumular durante sua vida? 2. Professor, 3? 3. Alguém tem outro número? Tanto faz. Tanto faz. Mas outra coisa mesmo. 3. Uma pessoa pode ter 3 aposentadorias. Uma pessoa que exerça cargos acumuláveis pode ter 2 aposentadorias em regime próprio e mais uma aposentadoria em regime geral, se também for contribuinte daquele sistema. Quantas pensões por morte uma pessoa pode acumular? Depende de quantos maridos ela casar. Ou depende de quantos maridos ela matar, né? Quem arrisca? Quantas pensões? 3? Algum outro número? O nosso amigo lá falou 3. Outro número?
5? Algum outro número? Se for menor, vai dando aí, né? Se vai ali, cada um recebe 2 carros acumulados. Muito bem. E quantas apodorias e pensões uma pessoa pode acumular? Mas ele não vai ter aposentadoria. O menor não vai ter aposentadoria. O menor não vai ter aposentadoria. E a hora que atingir a maioridade vai extinguir o benefício. A senhora poderia ter quantos benefícios? De aposentadoria e pensão. A senhora é casada? Divorciada. Mas dá para casar novamente. Alguém chuta? Quantas aposentadorias e pensões uma pessoa pode acumular? Poderia ter 3 aposentadorias. Amanda também tem pensão, mas sabe mais alto que no geral. 5. Vamos fazer um exemplo hipotético. Então vamos começar com uma mulher que nasceu em 1950. Ela é mãe solteira aos 20 anos de idade. Possível, né? Possível. Esse filho, né, ele cresce, ele se torna professor, ele passa num concurso de RPPS, tem 2 cargos de professor e também contribui para o INSS. Ele tem uma empresa e contribui. Então ele dá aula, tem uma empresa, então ele é segurado em 3 regimes. E esse filho falece em 1989, aos 19 anos de idade. É possível? Possível. A mulher, a mãe dele, né, comprova a dependência econômica, ela não tem renda, o filho que a sustenta, e passa a receber 3 pensões deixadas pelo filho. Possível? É trágico, mas é possível. O filho morreu, ela resolve, vou mudar de vida. Vou ocupar minha mente, vou trabalhar, para não ficar com depressão, para não ficar doida. Então, em 92, ela passa em concursos públicos, assume 2 cargos também de professora, em regime próprio, e também passa a dar aula numa escola particular pelo INSS. Possível, gente? Em 2005, essa professora se casa com quem? Com o professor. Que também tem 2 cargos públicos, né, licitamente acumuláveis, né, em RPPS, e ele também é empresário e contribui para o INSS. Possível? Aí, quem morre primeiro? O homem. Ele falece em 2010 e deixa quantas pensões? 3. Ela já recebia 3 pensões do filho, correto? Pode acumular? Que silêncio. Quem acha que pode acumular, levante a mão. Quem acha que não pode acumular, levante a mão. A maioria acha que não pode acumular. Mas pode, tá, gente? Porque o fato gerador da pensão é diferente.
Lembre-se disso, o fato gerador é diferente. As primeiras pensões é falecimento do filho. Ela provou dependência econômica e faz jus ao benefício. No segundo caso aqui, ela mata o marido, né? E recebe então de cônjuge, pensão de cônjuge. O fato gerador é diferente. Então já estamos com 6 benefícios. 6 pensões. Ela entrou em 92. Em 2017 ela completa os 25 anos exigidos para as aposentadorias de magistério. E recebe quantas aposentadorias? 3. E ela começa então a receber o quê? 3 pensões deixadas pelo filho, 3 pensões deixadas pelo marido, 2 aposentadorias de regime próprio e uma aposentadoria do INSS. É possível, gente? É possível. Alguém quer casar com essa mulher? Mas corre o risco de morrer. Por exemplo, hipotético, cada benefício desse é 5 mil reais. Ela recebe 45 mil reais por mês de benefício. Passa o telefone dela lá. Até você casa com ela. Casa. Então esse é um exemplo, claro, um exemplo hipotético, bem trágico, mas para mostrar como que a nossa legislação permite, né, o acúmulo de benefícios. Isso aqui só se falando ainda de benefícios de regimes oficiais. Ela pode ter ainda previdências complementares, né, outras fontes de renda ainda. Com a emenda 103, então tivemos um novo regulamento de acumulação. No artigo 24 da emenda, ele fala que é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge. Por cônjuge. Ela não remete a deixada por filhos, por exemplo. Ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo distribuidor, depende do exercício de cargos acumulados na forma de 37 da Constituição Federal. Então veja, não mudou. Está na mesma regra já que havia anteriormente. Os cargos acumuláveis, né, vocês já são doutores nessa área, né, está lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Né, 2 cargos de professor, um técnico e um de magistério, e 2 cargos da área de saúde. E existem as exceções. A própria emenda já prevê também as exceções. Né? E, em resumo, não alterou o que já havia antes da emenda. O exemplo que nós demos se encaixa tanto antes quanto depois da emenda. O que mudou drasticamente com a emenda? O valor dos benefícios. No exemplo daquela senhora, ela vai somar os valores de cada benefício sem limite. Por isso que ela recebe, hipoteticamente, 45 mil reais por mês. Mas a emenda, ela trouxe uma mudança no sentido de que o primeiro benefício é integral. O benefício mais vantajoso, de maior valor, ele é integral. Os benefícios acumulados posteriormente sofrem uma redução. E é aqui que a diferença é muito grande.
Então, fica assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes partes: 60% do valor que exceder o salário mínimo até o limite de 2 salários, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até 23, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até 24 salários mínimos. E acima de 4 salários mínimos, 10% do valor do benefício. E qual vai ser o valor da pensão na nova regra? Ele será equivalente a... Vou só achar a luz aqui. Para a direita. Não. Para a direita ele passa. Ah, Olha o LED que você está procurando. o LED. Ok. Não pega não, que é tela. Só pegaria se fosse na tela parte. Ok. Ela vai sem a luzinha no segurança. Qual vai ser o valor da pensão pela nova regra? 50% do valor da aposentadoria, que é a denominada cota familiar, mais 10% por dependente. No caso de aposentados, né, o valor da aposentadoria. E para quem está na ativa, nós vamos ter que calcular quanto seria uma aposentadoria por incapacidade, que agora mudou de nome, que era antigamente por invalidez, agora por incapacidade. Calcular quanto a pessoa teria de aposentadoria por incapacidade, para depois calcular o valor da pensão dele. Ficou muito simples, né, gente? Ficou muito simples. E como é que calcula a aposentadoria por incapacidade? Faz-se a média, o cálculo da média, aritmética simples, dos maiores salários de contribuição desde julho de 94. Agora 100% da média. É. Mas lembre-se que a incapacidade ainda vai ser 60% dessa média, mais 2% por ano de contribuição. Então ficou um cálculo muito simples de fazer de cabeça, assim, né? Muito fácil. Né? Então a pensão será 50% referente à cota familiar, mais 10% por dependente. Vamos para um outro exemplo. Servidor público aposentado de 2 cargos de médico em RPPS. Ele ganhar a remuneração da aposentadoria dele, os proventos, eram de R$10.000 em cada cargo. Ele faleceu dia 31 de outubro. Qual é o valor da pensão dele, gente? Como que era a regra antes da emenda, no cálculo da pensão? Teto do INSS, mais 50% do excedente. Muito bem. Estou gostando de ver. Todo mundo está afiado nisso aí. Então, a remuneração 10 mil, o teto é 5.83945, tem o excedente, tem o excedente, o valor da pensão 8.751,83 para cada cargo, somando R$17.500. Houve a diminuição na receita daquela família em R$2.500. Uma boca a menos para comer e está tranquilo. E após a emenda, como ficaria essa situação? Se ele morresse hoje, esse servidor, ele já é aposentado, 2 cargos de médico, e ele falece hoje. A primeira pensão, como ele é aposentado, a gente vai pegar o valor da aposentadoria dele. Só tem a viúva como dependente, já não tem mais filhos aptos a serem enquadrados como dependentes. E a pensão será então de 50% mais 10%. Ou seja, R$6.000 a primeira pensão. Se tivesse outros dependentes, mudaria os 10%, seria aqueles 10% para cada dependente, limitado a 50%. E a segunda pensão? Calcula-se o percentual pela cota familiar mais o número de dependentes.
chegamos a R$6.000 também. Por ser o segundo benefício, eu tenho que jogar na tabela de cumulatividade. E como que vai funcionar essa tabela? Até o salário mínimo não desconta nada. É igual ao de imposto de renda, tá, gente? Das alíquotas de imposto de renda, que elas são cumulativas. De 1 a 2 salários mínimos, só o benefício só vai ter 60% do valor, o que dá R$598. Na faixa 3, 40%, o que dá R$399,20. Na faixa 4, 20% de um salário mínimo, R$199. E o que ultrapassar os 4 salários mínimos, 10%. Então, o que era R$6.000 virou R$2.396,40. Esse é o valor do segundo benefício. Então, a renda que essa viúva vai receber das duas pensões hoje será de R$8.396,40. Bem diferente da que seria antes da emenda 103. Caiu R$9.000. Então, com certeza, o benefício da pensão foi esse que sofreu maior corte na questão do seu valor. Aí tem que escolher o dia que morre, né? Antes ou depois da emenda. E agora já foi. E agora não dá para retroagir a morte. Só que qualquer presunção de morte, né? O cara e nem adianta ter feito requerimento de pensão por morte antes, antecipando a morte do companheiro. Então, com certeza, a pensão por morte ela vai sofrer. Ela sofreu esse benefício. Eu acho que o maior corte da nova emenda. Principalmente quando se fala em acúmulo de benefícios. E isso, gente, não é só entre pensão. Isso vale a aposentadoria e pensão também. Mas a pensão já está valendo para todos, né? Mas não, a pensão já não está valendo aqui. A pensão não está ainda. É o acúmulo. Pessoal, o acúmulo já está valendo para o município, sim, tá? O acúmulo, a regra de corte do acúmulo. Os óbitos acontecidos Para quem morreu da promulgação da emenda para cá, obviamente. Vocês acharam isso justo? Com certeza não, né? Com certeza não é justo. Mas é necessário. Talvez, se ao longo dos anos que se passaram, desde a última reforma, tivessem sido feitos ajustes mais pontuais, não precisaríamos de um corte tão profundo assim. Em 2015, foi sancionada a Lei 13.135, que tratou da pensão por morte no regime geral. Todos os senhores já implantaram essa lei em seus municípios? Quem não implantou? Aquela lei que fala que o benefício não é mais vitalício, aquela lei que fala que, de acordo com a tabela, com a idade do cônjuge sobrevivente, a duração do benefício era temporária.
Então veja, vocês estão desde 2015 sem fazer o dever de casa. Né? Então a culpa é só do Congresso que sancionou a emenda? Nós fizemos o dever de casa. Então eu acredito que, do meu ponto de vista, as reformas, a reforma 20, a reforma 41, quando elas foram deixando as regras de transição, elas deixaram uma grande porta aberta para benefícios muito vantajosos. A emenda 41, ela teve um grande avanço ao criar o cálculo de benefício por médio, como regra geral, mas ela deixou, no artigo 6º, a questão de a planilha pela última remuneração. Deveria ter simplesmente exterminado esse benefício de última remuneração. Porque é isso que causa o grande desequilíbrio dos seus RPPS. O benefício de média, ele é justo, porque ele representa aquilo que você contribuiu durante a sua vida. O que a gente vê? Planos de carreiras de servidores muito generosos que criam aumento significativo no plano de carreira. Quando eu fui lá para o meu município, em 2015, o Estatuto do Magistério deles, que foi feito em 2012, assim dizia: os professores que ultrapassarem os 25 anos de magistério passam a receber um adicional especial de 5% ao ano, de tempo de serviço especial. Já existe um anuênio de 1% ao ano, de forma automática. Criaram o segundo adicional de tempo de serviço de 5% ao ano, para quem passar dos 25 anos de magistério. Ou seja, no final da carreira, quando você mais escuta de professor, não aguento mais sala de aula, não aguento mais criança, ainda vou dar mais 5% de prêmio para você que não mais quer ficar em aula de sala de aula. O quadro dos servidores, o plano de carreira geral, previa um aumento, uma elevação de nível automática todo ano, 3% de aumento real todo ano. Ou seja, não existe sustentação financeira para se pagar isso dos ativos. E o que mais nos preocupa? O reflexo disso nos benefícios. Que a maioria dos servidores ainda aposenta pela regra de transição, do artigo 6º, da emenda 41, artigo 3º da emenda 47. Então, senhores, não temos que nos preocupar só com a reforma da Previdência. Temos que nos preocupar também com a reforma dos nossos estatutos, nossos planos de carreira. Consegui lá no meu município, né, obviamente com entendimento com o prefeito e com a Câmara de Vereadores, revogar algum desses benefícios que eram exagerados. Fizemos uma reunião com os vereadores da situação e da oposição, com todos, e mostramos para eles: olha, nesse ritmo não vai ter sustentação no município. O município meu é bem pequeno, nós temos 4 mil habitantes. É bem pequeno. Mostramos para todos os vereadores de situação de oposição. Qual município vocês querem para o próximo mandato? O próximo mandato pode ser da situação ou da oposição. Se nós não fizermos nada agora, o próximo prefeito, não importa se ele é da situação da oposição, ele vai sair maus lençóis. E conseguimos, não tudo que nós queríamos de corte, mas conseguimos uma grande quantidade do que nós havíamos idealizado inicialmente. Algumas coisas os vereadores realmente não encamparam a ideia. Por exemplo, eu queria revogar a licença-prêmio. Cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor ganha 3 meses de licença-prêmio. Eu queria revogar esse benefício também. Os vereadores não concordaram. Eles só concordaram em revogar esse benefício do estatuto para novos servidores. Os atuais servidores eles não concordaram em cortar. Respeito, isso é democracia, isso faz parte do jogo político. Mas muita coisa nós conseguimos cortar. Cortamos esse avanço de 5% ao ano do magistério, depois de completar 25 anos. Acabamos com a elevação automática de 1 livro por ano do quadro geral. É duro falar isso, porque eu estou cortando a minha própria carne. Também sou servidor público. 2 minutos. Obrigado. Mas se a gente não fizer isso, qual será o futuro do município?
Então, nós temos que conscientizar que, além da reforma previdenciária, nós precisamos de reforma também dos nossos estatutos, do nosso plano de carreira. Porque senão, daqui 10 anos, a folha de ativos e a folha de inativos vai consumir todo o orçamento do município. E, no meu ponto de vista, embora nós sejamos uma peça fundamental importância no órgão público, nós não somos o único objetivo do servidor público. Eu entendo que o servidor público não é o único objetivo do servidor público. A principal finalidade do serviço público não é só nos remunerar, é prestar um serviço para a população. E da maneira como está indo, não vai sobrar recurso para atender a sociedade. Não há cabimento ao Estado como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul gastarem mais de 100% da sua renda em folha de pagamento. Para que serve um Estado desse, que só paga folha de pagamento? Nós temos que entender que, quando nossos estatutos foram feitos, criados, a realidade financeira e econômica era outra. Temos que ajustar nossas contas à nova realidade econômica. Voltando à pensão por morte, estou quase acabando. Tranquilo. Então, aqui é o comparativo do valor da pensão antes e depois, nesse exemplo dos 2 cargos de médico. O padre agora pergunta, né? Pessoal, muito obrigado. Passar a palavra agora ao nosso mediador. O senhor colocou o e-mail ali para o pessoal mandar as perguntas, senhor? Está aqui, ó. Coloquei isso dentro. É que, Telefone. é que a gente fica aqui meio tonto aqui, que a gente não consegue enxergar os pavilhões do lado ali. Doutor Marcos, obrigado. Aí nós vamos passar agora para a apresentação do Dr. Bruno, na sequência iremos às perguntas. Dr. Bruno Sá Freire Martins, eu acho que dispensa todas as apresentações, mas nós vamos aqui apresentá-lo. É servidor público efetivo do Instituto de Previdência do Estado do Mato Grosso, é advogado, consultor jurídico da ANEPREM e da APREMAT, e se Deus que já é quase da PEPREV também, mas com certeza daqui mais uns dias já vai ser oficial da PEPREV do Paraná. Pós-graduado em Direito Público e Direito Previdenciário, professor de pós-graduação, membro do Conselho Editorial da Revista de Direito de Práticas Previdenciárias da Paixão Editores e do Conselho de Paralelistas, autor do livro de Direito Constitucional Previdenciário do Servidor Público, a pensão por morte, regimes próprios, impactos da MP, da medida provisória 664 de 2014, aspectos teóricos e práticos e o manual prático das aposentadorias do servidor público, todos da editora LTR, e de diversos artigos das áreas de direito previdenciário e dos direitos administrativos. Dr. Bruno, sinta-se à vontade. Gente, bom dia. Eu fico contente de ver muita gente aqui cedo, assim, porque o que tinha de gente que está sentada aqui agora, como eu pensei que nem ia conseguir me sentar aqui hoje, pelo tanto que sambou e dançou, eu fico só vendo, né? Você via ontem e percebe no olhar de hoje o quanto, né, sambou e dançou. Ontem, né? Foi realmente o pessoal ficou bastante animado, mas conseguiram ouvir, né? Então aí, para ouvir a gente falar algumas coisas, e eu fico muito contente, Marcos poder ter cedido, porque deixa no bom para ele, né? O pessoal fica todo nervoso, tá todo mundo nervoso com um monte de coisa, mas fica tranquilo, gente. Tudo é muito novo, tem coisa que está valendo só desde quarta-feira passada. Pensou coisa que está valendo há 10 anos? Não fez?
Ontem, quando eu perguntei, vocês já estão aplicando a medida provisória de janeiro, né? Que eu via o pessoal olhando assim, falando, nossa, tá bom, mas vamos lá. Coloca aí pra gente. Eu separei algumas questões importantes aqui, dentro do que foi proposto como tema. É óbvio, a gente não tem como abordar tudo. Algumas situações ainda são uma incógnita, porque vão depender daquilo que os senhores vão adotar enquanto legislação de benefícios, mas algumas situações já estão valendo, como eu disse, e vão pegar os senhores, já estão pegando o dia a dia dos senhores. Primeira delas é essa aqui, ó. A questão que envolve a incorporação, não pode mais incorporar. Ai, que bom, resolveu o meu problema. Eu acho que criou foi mais problema para todo mundo nesse primeiro momento. E que bom que criou problema. Ontem eu estava na fila para almoçar, eu falei, nossa, mas é tanta coisa. Eu falei, ainda bem, né? Porque se não fosse assim, não precisava ter o ser humano, né? As máquinas resolviam. A gente está aqui para isso, para pensar, né? Para poder fazer a coisa acontecer. O trivial das incorporações. Quem já incorporou, proibido, ok? Quem já incorporou, não se discute, né? Eu disse ontem, vou repetir de novo. Aqui, o dispositivo que afasta, ou melhor, que garante as incorporações já ocorridas, ele diz, olha, não se aplica a regra da vedação àqueles casos onde já tem ocorrido a incorporação. Acho que a leitura dele tem que ser maior, tem que englobar também os direitos adquiridos. O cara ainda não requereu a incorporação, mas ele adquiriu o direito antes de quarta-feira, está contemplado pelo mesmo dispositivo, senão o nosso conceito de direito adquirido não tem sentido, mas aí surge o problema. E antes disso eu queria agradecer ao meu amigo Ronaldo, me emprestou a lei de Santa Fé do Sul, para a gente poder resolver o problema dele junto, gente. Né? Por quê? Olha o que diz a lei dele, artigo 143. Em síntese, o servidor lá tem direito a incorporar a remuneração do cargo comissionado depois de 10 anos. Bruno, não tem nada demais. Todo mundo tem esse direito. Só que ele incorpora 1/10 por ano que ele exercer o cargo, e isto está confirmado onde? No parágrafo 2º deste mesmo artigo. A cada ano completo ele incorpora 1/10. Legal. E quem tem 7/10 avos? Como é que fica a vida dele? O que fazer? Ajuda ele, gente. O que faz com essa situação? 7/10 avos? 8/10 avos? Esse cidadão tem direito a essa incorporação? Senhores, pelo que eu entendi da legislação, não pode corrigir se eu estiver errado, mas a cada ano entra o 01 até completar o 1 inteiro. Então, na vida desse cidadão, até a última quarta-feira, ele tem, por exemplo, 0,7 de 1. Ou seja, ele incorporou já 70% desse cargo comissionado e já está na folha dele, ele recebendo quem tinha o ano completo. Isso é direito adquirido, a incorporação a ele está assegurada. E os outros 30%? Os outros 30% faleceram na quarta-feira e não geram pensão. Ok? Não tem como incorporar esse valor. Porque é uma norma constitucional que vem e ela muda a questão do direito material e pega o direito material do jeito que ele está caminhando. Quem estava faltando um ano para completar o ano inteiro, um dia para completar o ano inteiro, dançou. Norma aplicável imediatamente e obrigatória para todos os entes. Tá? E isso é um alerta para que todos nós nos lembremos que nos casos da incorporação, aquelas leis que não têm aquela linha de só depois de 5 anos incorpora, só depois de 10 anos incorpora, tem que ser analisadas na casualidade, ou seja, no caso a caso, para ver se há direito adquirido e até onde vai esse direito adquirido, gente. É muito importante tomarmos esse cuidado. A gente não pode chegar hoje, o tempo me ensinou, eu não tenho como chegar hoje em cima de 2.100 legislações de regimes próprios e dizer assim, a partir de hoje não haverá mais incorporações, ou todas as incorporações dançaram nesses 2.100. Podem ter casos como esse,
onde o cidadão já tem 70% e vai levar, e não vai levar só os 100%, ok? Mas aí é muito importante porque, olhando o parágrafo 4, que é o que fala do valor que fica, né? Me deu um gancho para uma outra fala que a colega inclusive me perguntou antes, e eu falei para ela assim, você pretende ir para outra sala? Ó, nada contra, meu irmão. Ela veio e me perguntou assim, ela fez uma pergunta para mim e falou assim, e essa situação? Eu falei assim, você vai para outra sala? Ela falou, não sei, então fica porque eu vou responder na hora que eu vou falar. A concorrência das outras salas, não posso fazer nada. Gostou, né? Gostou, né? Não posso fazer nada com a concorrência das outras salas. Em que pese, grandes amigos estão nas outras salas, né? Acho que ela ficou, não estou enxergando ela aí, acho que ela ficou, né? Senhores, incorporou hoje não, né? Incorporou lá nos anos 2000, incorporei um cargo comissionado nos anos 2000, incorporei um cargo comissionado na década de 90, me aposentei com paridade. O prefeito foi lá e reajustou a remuneração daquele cargo comissionado para os ativos. Como eu me aposentei com paridade, eu tenho direito a esse reajuste, certo? Certo? Então a turma lá de Brasília está errada. Porque o STF diz que a partir do momento que incorpora, desvincula do cargo comissionado e o reajuste é só para devolver as perdas inflacionárias. Alguém está errado, ou nós ou eles. Então, isso significa que, pelo que eu escutei de resposta, muita gente vai voltar amanhã para os institutos e vai instaurar processo para rever muita isonomia que vai aplicar. E não é de hoje não, tá? Pegando decisão mais recente. Se vocês forem buscar, essas decisões são bem antigas, tá? Já tem muita decisão nesse sentido, de que a estabilidade financeira ok, mas a partir do momento que incorporou, desvinculou, você só dá um reajuste para recompor as perdas inflacionárias. Isso vem de antes, inclusive, de 2003, para os senhores terem essa ideia do quanto isso é antigo. Ok? Tranquilo? Posso avançar com mais algumas questões legais? Senhores, liberou geral, podemos fazer a aposentadoria do jeito que quiser. Ontem eu falava que temos que tomar cuidado, porque a gente não pode, por exemplo, criar uma aposentadoria onde o requisito seja beleza. Vai fazer um concurso de beleza, os primeiros colocados podem se aposentar. Até porque eu diria que em muitos lugares pouca gente ia conseguir aposentar por esse requisito. Eu já estaria aposentado há muitos anos, também acho. Há muitos anos eu estaria aposentado já. Hoje talvez demoraria mais um pouco, mas há alguns anos atrás eu aposentaria mais cedo. Mas, senhores, isso significa, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a liberdade, ela não é ampla e restrita. Nós podemos criar requisitos de aposentadoria? Podemos. Podemos criar nova metodologia de cálculo de aposentadoria? Podemos. Mas não podemos fugir das modalidades constitucionais de aposentadoria. E por que não podemos fugir delas? Porque elas estão estabelecidas onde? No artigo 40. Então, os senhores que pretendem criar, eu não vou aderir à emenda constitucional 103, eu vou fazer aqui uma legislação minha, além de respeitar o equilíbrio atuarial e financeiro, os senhores não podem criar aposentadorias diferentes dessa. Incapacidade permanente, compulsória, onde não há nenhuma modificação no texto anterior, só modifica a metodologia de cálculo lá da média, né? Então os senhores vão ter que estabelecer ela aos 75 anos e proporcional. Importante, tá? Eu tenho visto muita gente colocar na lei coisas que são interessantes, principalmente para o Ctrl-C e Ctrl-V. Não mudou a compulsória. Aí o que o cidadão faz? Ele vai lá e copia o texto constitucional. A aposentadoria compulsória se dará aos 70 ou aos 75 anos na forma da lei. Né? Isso está na Constituição? Essa lei já existe desde 2015, né? A Lei Complementar 152. Ela é uma lei federal que abarca estados e municípios. Então nós podemos colocar direto na nossa lei que a aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos. Na nossa Constituição também. Por que não mudou isso?
A não ser que se conte com a perspectiva de mudar essa lei federal que estão falando aí, mas eu acho muito difícil que aconteça, principalmente com a ideia de diminuir de volta para os 70, porque se você trouxer a aposentadoria compulsória de volta para os 70 anos, você desmonta toda a estrutura que foi montada pela emenda constitucional número 103, já que para os novos a idade mínima é 65 e a compulsória é 70, mas ele tem que fazer 40 anos de contribuição para ter 100%. Então o cidadão que entrar com 30 anos no serviço público, ou melhor, o cidadão que entrar a partir do 31º ano de idade no serviço público, se cair a compulsória para 70 de novo, nunca terá direito a 100%. E aí não dá, né? Desmonta toda a estrutura. Até porque o último número que eu vi, se eu não me engano, na União, a média de idade de ingresso do servidor federal é 32 anos. Então eles já entram com algo em torno de 4% a menos, né? 2% a menos? 4% a menos, né? De aposentadoria. Então, essa estrutura hoje pode-se fazer? Pode-se fazer, é claro, porque o legislador pode fazer essa alteração. Não há impedimento, mas é desmontar toda a estrutura traçada pela emenda constitucional número 103. Então, temos que ficar atento a isso também. E aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, né? Graças a Deus, tudo acabou. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma grande dificuldade de explicar para o cara, não, o senhor pode se aposentar por idade. O senhor tem que ter 65 anos, 10 de serviço público e 5 no cargo. O cara, beleza. Mas eu já tenho 35 anos de contribuição. Então eu posso me aposentar por tempo? Também pode, porque o senhor já tem 60 de idade. Não, mas o senhor já falou da idade lá. Não, mas é que era bem complicado dizer que a idade estava nas duas, mas uma era por idade e a outra por tempo de contribuição. Agora acabou. Agora nós temos a aposentadoria voluntária, baseada numa idade mínima, onde os tempos de contribuição, de serviço público e no cargo mínimo são uma espécie de blindagem, né, com relação a valores e com relação à estabilidade dos regimes. Essas aposentadorias voluntárias têm variáveis. Que variáveis são essas? A aposentadoria do professor e as aposentadorias especiais. Basicamente duas que hoje ficaram bem tranquilas, que são as aposentadorias de servidores expostos a agentes nocivos e as aposentadorias de servidor com deficiência. Falo delas mais especificamente daqui a pouco. E aquela aposentadoria que dava muita dor de cabeça para os municípios, hoje não está tão tranquila, mas pelo menos na Constituição os guardas municipais estão excluídos, não tem direito à aposentadoria por periculosidade, deixar isso claro, porque a aposentadoria por periculosidade ficou só para policiais e os policiais lá do Congresso, os policiais estaduais. O militar não entra nessa, né? O guarda municipal ele vai entrar na exceção. Que exceção? A exceção onde se fez o parágrafo que tratava dos agentes nocivos dizia: o servidor exposto a agente nocivo que comprove tal situação tem direito à aposentadoria, não se admitindo que assim se classifique por cargo, categoria ou função e também por periculosidade. O e também da periculosidade foi excluído, então a periculosidade ela passa a integrar o quê? Ou passa a ter a possibilidade de ser um agente nocivo. Que é o que acontece hoje no regime geral. Para quem acompanha regime geral, você tem lá a grande discussão. O vigilante tem direito à aposentadoria especial ou não? A jurisprudência diz que se ele for armado, tem, porque aí ele exerce uma atividade perigosa e nesse caso, então, a periculosidade passa a ser um agente nocivo. Você que conhece vigilante, que fica desarmado, fale para ele: ah, você fica falando, o que você faz nem é perigoso. Quem falou isso? Os tribunais. Porque diz que perigoso é só quem anda armado. Importante. Aquela ideia lá que a gente tinha de filme, os caras vêm tudo armado, aí tinha aquele... Tem um personagem, inclusive, que eu vejo muito nele, esqueci o nome dele.
faz o zoom assim. Todo mundo vem até de bazuca para encarar ele tem lá um 22, nunca usa e bate em todo mundo com Steven Seagal. Já viu Steven Seagal? Os caras vêm de bazuca para encarar ele tem um revólver desse tamanho, nunca tira o revólver, não dá um tiro e mata todo mundo na pancada. Ele não exerce atividade perigosa. Pode falar para ele, quem tiver coragem. Porque pode ser perigoso para você falar para ele. Mas pode falar. Tudo é na pancada. Tem hora que ele até deixa o revólver já. Está atrapalhando, não está incomodando. Então, pode falar para ele. Senhores, disso aqui nós não podemos fugir. Mesmo quem não quiser copiar a emenda constitucional número 103, reproduzir a emenda constitucional número 103, tiver a criatividade para construir as suas regras, tem que observar estas modalidades. Bom, e aí eu trouxe algumas peculiaridades. Grande questionamento. A emenda 103 acaba com a súmula vinculante 33? Quem acha que sim? Pode responder, gente. Não é porque da outra vez errou não, que agora eu estou errado. Quem acha que sim? Eu acho que sim. Quem acha que não? Se eu tiver que achar que não de novo, aí não dá. Acho que nós dois estamos certos. Viu? Devia ter respondido. Por que nós dois estamos certos? Porque no âmbito da União não há que se falar mais em aplicar a súmula vinculante 33. Porque não há mais omissão. Existe uma regra de transição e uma regra geral regulando a concessão do benefício. Agora, e no âmbito do município? E no âmbito do Estado? Alguém aqui já conseguiu aprovar a sua reforma? Então todos nós ainda estamos vivendo sob o império da súmula vinculante 33, porque nós não temos regras que regulam a aposentadoria do servidor exposto a agente nocivo. Nós ainda continuamos, e vamos continuar também no pós-mudança, vivendo... A omissão seria da Constituição Estadual, né? Hã? A omissão seria da Constituição Estadual. Né? Agora é da legislação estadual, até quarta-feira era federal. O fundamento muda, né? Eu fico tão contente de poder falar assim, né? É assim, né? É, até quarta-feira. Imagina, né? Antes eu tinha que falar, até 2003 era assim. Acho que dá uma sensação melhor, né? Até quarta-feira tá mais perto, né? Gente, quem mudar, quem não mudar, quem ainda vive com a súmula vinculante 33, tem um problema sério. E não tem jeito, tem que resolver, tá? Chama-se LTCAT. Irmão gêmeo do PPP. Os dois no ano separados. Tá? Então, gente, não tem jeito. Ou se conversa com a administração e se resolve o problema de LTCAT ou de PPP e de PPP, ou vocês vão continuar sofrendo, porque vocês vão fazer regra, vão copiar a emenda 103 e não vão conseguir aplicar, porque não tem LTCAT, não tem PPP. E não é só isso. Isso é só a primeira parte do problema que lhes contaram. Quem aqui já fez aposentadoria especial? Com base na súmula vinculante 33. A colega lá já fez, lá atrás a galera já fez. Por favor, se eu estiver mentindo, pode levantar e jogar alguma coisa que eu desvio. Eu vou ficar bem aqui. Se eu mentir, joga alguma coisa de lá que eu desvio. Pode ser? Vamos pular de lá? Beleza. O cidadão foi, apresentou o LTCAT, apresentou o PPP. Vocês concederam a aposentadoria? Quem fez aí concedeu? Não, sabe por quê? Porque tem que mandar para a perícia médica. Porque a perícia médica tem que de fato atestar se aquele agente nocivo, se aquela exposição causa risco à saúde do servidor. Então, não corre só atrás do LTCAT do PPP não. Já chama o seu perito e fala, vai vir esse documento aqui, vai conhecendo ele, vai se familiarizando, porque ele será importantíssimo na sua vida. Nessa mesma reunião,
Não deixa ele embora não, porque a gente já vai falar do próximo assunto. Tá? E o servidor com deficiência? Para quem está no âmbito federal, resolvido o problema, temos regra. Para quem está ainda no âmbito estadual e municipal, esse sim tem que ir à justiça, mandado de injunção que vai mandar aplicar a lei complementar 142, não é isso? Ok. Bruno, então eu vou fazer minha regra e vou resolver o problema. Perfeito? Perfeito nada, porque o grande problema aqui é quase igual à aposentadoria do servidor exposto a agente nocivo. O grande problema aqui chama-se avaliação, deixa eu ver se eu escrevi certo para falar certo, biopsicossocial. Acho que está escrito certo. Acho, não vou garantir não. Biopsicossocial. Já foram apresentadas a ela? Já? Com certeza da pior maneira, né? Por quê? Porque chegou lá o servidor, quero me aposentar, e aí você achou que era para fazer um atestado de incapacidade, e o médico devolveu, não, isso aqui é uma avaliação toda diferente, que envolve assistente social, psicólogo, médico, uma equipe multidisciplinar na forma como está lá no regime geral, que tem mais de 100 e poucos itens de perguntas para fazer, que vão desde o cidadão consegue ir no banheiro sozinho, até as propriedades intelectuais que ele tem para trabalhar, e em cima dessas perguntas há uma valoração, e esta valoração é que define o grau da incapacidade. Fácil, né? Avisa tudo para o seu perito que ele tem que participar dessa também. Ok? Avisa para ele. Ele está junto nessa parada. Então, senhores, quando regulamentarem ou reproduzirem a emenda constitucional número 103, já estejam prontos, porque também não poderão fugir disso. Porque a avaliação biopsicossocial é item indispensável a qualquer regra de aposentadoria de servidor com deficiência, assim como é o LTCAT e o PPP para os servidores expostos a agentes nocivos. Beleza? Tranquilo? Posso avançar? Não vou dar muito problema para vocês não hoje, prometo um pouquinho, ó. Bom, eu resolvi o seguinte, vou reproduzir a emenda constitucional número 103. Estou sem muita criatividade. Beleza. Primeira coisa que vocês vão ter que perceber nisso é a grande maioria das regras da emenda constitucional número 103, as regras de transição, dizem que o servidor que ingressou em cargo efetivo até 31/12/2003 tem direito a se aposentar com integralidade e paridade, não é isso? Beleza. Isso não vale para quem? Para os servidores que vão se aposentar com exposição a agente nocivo ou servidores com deficiência. Lá não tem isso. Lá diz que se aplicam as regras em geral, então pouco importa quando o servidor ingressou. Se ele entrou até 31/12/2003 ou não, o reajuste dele será pelas regras do regime geral. Ah, mas eu tenho um servidor com deficiência aqui que adquiriu o direito hoje e ele ingressou lá no ano 2000. Ok, reajuste dele, regras do regime geral. Bruno, como é que você chegou a essa conclusão? Simples, o artigo que regula essa concessão lá, essa transição diz que aplica-se integralmente aos servidores que forem ocupantes, que forem pessoas com deficiência, as regras do regime geral. Sem qualquer distinção, aos servidores. Óbvio, né, que tenham ingressado até a emenda 103. A mesma coisa para os casos de servidores expostos a agentes nocivos. Ok? Senhores, uma outra questão interessante. Não vou ficar reproduzindo regra, porque é até... Mas vamos pensar aqui na regra do professor, né? A nova regra do professor. O professor tem que ter 55 e 30, isso não mudou, né? Ok? 55 e 30, mas ele tem que ter um sistema de pontos, ok? Que começa lá em 86 para o homem, não é isso? Para a mulher, o homem é 92, né? 96? Tá, começa em 96 para o homem. Ok. 55 e 30 dá 96? Não, dá 85.
86. Professor, 86. Ó, vamos fazer o seguinte, nem 96, nem 86. Vamos fazer 86,5. Vai ficar bom para todo mundo. Brincadeira. Ele tem que ter 86. Não, 55 e 30 não dá 86, certo? Dá 85. Ainda falta um ponto. Esse um ponto ele cresce como? Cada um ano que tiver, ou seja, cada dia que passa viram 2, né? Porque é um dia na idade e um dia no tempo. Legal. Antes, o que os professores faziam? Ah, eu tenho 30 anos de magistério, eu vou sair da sala de aula, ainda estou com 53, não é isso? Vou sair da sala de aula e vou ficar esses 2 anos que faltam da idade na secretaria. Só aguardando. Ele pode fazer isso hoje? Pode. Só que no caso dele não serão mais 2, serão 3 anos. Por quê? Porque o tempo dele de secretaria não pode contar para preencher o sistema de pontos. Como assim não pode, Bruno? Ele está indo pela regra específica do professor, que tem um sistema de pontos menor, e ele quer usar tempo que não é de magistério para contar no sistema de pontos? Assim até eu. É quase como dizer assim, quais serão os números da Mega Sena? Agora o meu trabalho é só ir lá e jogar. Então, não pode. Todo mundo que tiver sistema de pontos, diferenciado da regra geral, para você usar o tempo de contribuição na contagem dele, esses pontos precisam ser pontos naquele respectivo tempo. Média aritmética simples. Eu vou só dar o destaque aqui porque eu quero falar mais lá na frente. E aí vou fazer a minha reclamação. A média surgiu em 2004, né? Até o início desse ano, eu tinha uma dificuldade tremenda para explicar a média. Aí, início desse ano, eu tive a brilhante ideia. Estudei desde 2004, nós estamos em 2019, 15 anos para achar uma fórmula de explicar mais fácil. Achei massa! Quando eu achei, um mês depois muda. Aí eu falei, não, dessa vez eu não vou levar 15 anos, não. Vou usar a lei do mais fácil, do menor esforço. O que eu fiz? Tcharam! Qual é a diferença? Só mudei o vermelho. A diferença é só mudar o vermelho. É para efeito da minha apresentação. Eu tenho que entender. Eu tenho que sentir que eu tive um resultado positivo. Entendeu? Eu levei 15 anos para fazer essa, gente. Levei 15 dias para fazer essa. Olha que avanço. É muita coisa. Então, a grande mudança, os 100%. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero falar disso aqui, ó. Todo mundo está falando, nossa, inserir os 20% para dentro é um grande prejuízo. Realmente é um grande prejuízo. Mas o legislador constituinte derivado foi justo. Ele falou, se você quiser, tira os 20% de novo. Desde que você não fira o tempo mínimo lá, de algumas regras é 25, outras são 20, aí vai depender da regra. Não fere o tempo mínimo? Não fere o tempo mínimo. Tira esses 20% então. Show de bola, é isso que eu vou fazer. Vou tirar os 20% do cálculo. Vai tirar? Sabe o que você vai fazer com ele? O que vocês acham que vão fazer com os 20% que tiraram? Imagina você que você tirou 2 anos que dava os 20%. Você vai pegar esses 2 anos, aí o cara começa a confabular. Não, eu vou fazer isso, vou pegar uma certidão, blá, 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 blá. O que você vai fazer com ele? Não, vai emoldurar e vai botar na parede do seu quarto. Porque é para a única coisa que ele serve. Porque os anos que você retirar do cálculo da média não servem para nada. Nem para averbação em outro regime previdenciário para contar como tempo na concessão de outro benefício. Tá lá, ó, em destaque. Eu estou preocupadíssimo para olhar esse trem, ó. Aqui, ó. Vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade. Qualquer. O que acontece? Todo mundo vai ficar de olho arregalado, né? Gente, caminhando para o final, agora sim. Qual é o limite mínimo das pensões por morte hoje? 1 salário mínimo, salvo se o dependente tiver renda formal, não é isso?
Beleza, duas situações. Situação 1, pensão de R$800 para um filho de 2 anos sem renda. O que você faz com esse valor? Eleva um salário mínimo, R$998, ok? Segunda situação, pensão de R$800 para um filho de 2 anos sem renda e esposa que é servidora e ganha R$1.000. Eu botei servidora, mas podia ser iniciativa privada, é a mesma coisa, tá? É só para dizer que efetivamente você tem como comprovar a renda formal dela. Pergunta, qual é o valor desta pensão? 800 ou 998? Para mim, Gente, eu queria que vocês respondessem, porque nem eu sei. Sério mesmo. Lá fala que se o dependente tiver uma renda formal, a pensão pode ser abaixo do salário mínimo, ok? E se você tem mais de um dependente e só um deles tem uma renda formal? Essa é a situação. Eu tenho que elevar, eu posso elevar só a parte do filho, só a cota, mas a pensão, eleva só a cota, então o benefício de pensão não é mais de 800, ele é um pouquinho mais. É algo que a gente precisa pensar em como responder. Graças a Deus, isso só vale para os óbitos acontecidos de quarta-feira para cá. E amigo? Só vale quarta-feira para cá, gente. É uma regra obrigatória de aplicação imediata. Segura aí, não deixa ninguém morrer não. Quem não morreu ainda, Não morra. segura. Quem já morreu, sem qualquer caráter pejorativo e pelo contrário, tem mais de 3 dias? Se não tiver, acho que ainda dá para tentar chamar de volta. Não nós, tem que chamar outra pessoa que chama de volta. Vai lá e fala, levanta aí, anda. Né? Esse cara pode resolver o seu problema. Mas não é todo mundo que tem esse contato para fazer isso. Né? Fora isso, gente, sinceridade. Isso é algo que está quebrando minha cabeça. Já tem um tempo, tá aí. Você sabe disso que a gente já está tratando disso. Como vamos resolver isso aqui? Só a cota? Posso subir tudo? Porque assim, até quarta-feira, para nós, e acho que para todos, o benefício de pensão é um que se divide em partes. Então eu sempre trabalho com o todo. Do jeito que está o texto, eu faço o quê? Eu trabalho com aquele todo, então quer dizer que aquela mãe será, aquele filho, ou melhor, aquela mãe será beneficiada? Ou eu posso começar a trabalhar só com o pedacinho? Mas aí não vai desnaturar o benefício? Daqui a pouco não vai ter gente achando que a cota é que é o todo? Senhores, é algo que ainda exige muita reflexão. E o pior de tudo, né? É que não são casos esparsos. Muitos deles de quarta-feira para cá já devem ter acontecido. Então assim, eu sugiro aos senhores que reflitam, a gente está refletindo também. Qual a tendência? Não tem tendência. Não tem coleção outono e inverno aqui, a tendência do verão excesso não tem. Porque realmente é algo que vai exigir de todos nós uma reflexão. Para encerrar, eu comecei a adotar um novo discurso. O pessoal fica reclamando. Porque toda vez vem reforma. Eu estou chegando perto de aposentar. E aí veio uma reforma. Ontem eu falei, o professor Fábio falou, porque ali aquela sensação, né? Toda vez que está chegando perto, você tem que correr atrás. Aí eu falei assim, agora a gente entende como o hamster se sente quando você põe lá, né? É assim. Eu tenho dito o seguinte, você quer parar de reclamar de reforma? Começa a trabalhar cedo. E eu digo isso em tudo quanto é lugar. Tudo, até em casa. Tem que começar a trabalhar cedo. Obrigado, gente. Pessoal, alguma dúvida? Não, né? Nós temos um cofre, então, está à disposição. Pessoal, por gentileza, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão aqui. Nós temos o pessoal aqui da equipe
vai levar o microfone aí. Só levante a mão, tente ser o mais objetivo possível aí, tá? Para a gente tentar solucionar. Só identifica o nome, qual o município e o estado para a gente, por favor. Fica em pé. A pergunta do meu estado não vale para mim. Eliane, eu sou coordenadora da RPBS e a minha pergunta vai para o Bruno. Bruno, você já tem toda a experiência de como nós trabalhamos com o nosso tribunal no Mato Grosso. A minha pergunta para você é em relação aos agentes nocivos. Quando você fala do PPP, do LTCAT, os municípios realmente não executavam. Até hoje, muitos não executam. E o nosso Tribunal de Contas diz que não vai acatar nenhum documento com avaliação com datas anteriores. Certo? Neste momento, mesmo que o município venha ao Estado, o município venha a regulamentar. Isso quer dizer que só a partir do momento do PPP, do LTCAT e da previsão que eles vão ter direito, daí vão ter que judicializar? Realmente isso aí vai acabar, principalmente no nosso caso lá, em Mato Grosso, que o tribunal tem esse entendimento, ele cria, com esse entendimento, ele cria um vácuo, tá? Que vácuo é esse? Até 1995, você não precisa de laudo, vai só pelo enquadramento profissional. Mas de 95 até hoje, vamos pensar que não tem laudo até hoje, é um período que só com LTCAT e PPP. Se o tribunal nosso lá diz que não aceita, se outros tribunais de contas não aceitarem, o caminho é a judicialização. Mas na judicialização eu já falo para ti o seguinte, lá na Turma Nacional de Uniformização, que é quem julga os processos a nível federal, que seria, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, né, claro, o STJ dos Juizados Federais, já existe uma súmula, não vou lembrar o nome agora, o número agora, se é 62 ou 68, que diz que é possível você fazer LTCAT e usar esse LTCAT para provar período anterior, né? Então, assim, o problema é que isso, nesses casos onde a gente não conseguir convencer o tribunal a aplicar essa súmula, a tendência é que a gente os servidores levem tudo isso para o judiciário para poder manter suas aposentadorias. Gente, vocês me desculpem, mas é só uma pergunta. Bruno, em relação, quando a gente fala da paridade e a questão do valor real do RGA, também se falava que você não precisa aplicar o valor real, eu posso ter uma lei específica do RGA. Tem alguns municípios do estado do Mato Grosso que aplicam o RGA também para o valor real, certo? Neste caso, na aplicação do valor real, o reajustamento dos municípios que optarem em fazer com que o RGA aplique-se também ao valor real, ele deveria ser proporcional à concessão do benefício igual do regime geral, ou a lei, ele pode estipular lá, vamos supor, meu INPC, o RGA, e eu vou incluir o montante total do período dos 12 meses nessa lei. Quem tem política, o que é RGA, né? Porque isso é uma peculiaridade nossa mais lá do Estado. É o que a gente chama de revisão geral anual. A Constituição estabelece que os servidores têm direito a ter suas remunerações reajustadas todo ano, de forma a repor as perdas inflacionárias. Isso aí, recentemente, o Supremo disse, inclusive, que os estados e municípios não precisam dar, desde que justifiquem. E os municípios, o próprio estado do Mato Grosso e os municípios convencionaram a dizer que a lei do RGA é a lei que garante o parágrafo 8º do artigo 40, depois de 2003, né, que é a do valor real. Bom, o que acontece? Para quem trabalha com vinculações diferentes, onde você tem uma folha de ativo e outra folha de inativos, o primeiro ano exige a proporcionalização, sim. Por que ele exige a proporcionalização? Porque este aumento, ele já foi, ou ele vai alcançar, ele já foi concedido enquanto o cidadão estava na ativa, ou ele vai alcançar um período em que ele estava na ativa. E aí não cabe ao Instituto, não cabe ao Fundo de Previdência arcar com esses valores durante esse período, né? Então realmente vai ter que haver no primeiro ano. Os demais anos, aí ele já vai estar o ano cheio
na folha do Instituto e ele vai receber tudo por lá. Mas tem que tomar muito cuidado para quem aposentou antes do RGA ou antes da aplicação do valor real. Muita gente pode não estar entendendo, porque inclusive lá essa aplicação do valor real ela não se dá em janeiro, como é a orientação para os demais. Ela se dá em outros meses, a maioria em maio, né? Então, por exemplo, o cidadão que aposentou em fevereiro ainda não teve esse reajuste, mas o Instituto só vai pagar o período dele de fevereiro até dezembro, né? O período de janeiro, mês de janeiro, é de responsabilidade da Prefeitura. Levanta aí para a gente, por favor. Bom dia, Angélica Nunes, Paulista, Pernambuco. Quais são as regras de pensão? Como é que ficam a pensão decorrente das aposentadorias pelo artigo 3º da 47, atualmente? Qualquer um dos dois. Mais um nó na cabeça de todo mundo, né? E como é que é o reajuste da pensão agora? Só que quando foi concedido o benefício, já garantiu a paridade aos pensionistas derivados do artigo 3º da 47. Então essa pensão, como foi concedida com base naquela legislação, ela vai continuar com a paridade. O problema é que está sendo revogada, né? Vamos cair na questão de que ocorre que a pensão por morte ela é regida pela legislação vigente à época do óbito. Quem já morreu segue a regra da paridade, mas quem está aposentado é o artigo 3º e falece hoje a regra do óbito é qual? Então vai reger a pensão por morte é regida pela lei vigente à época do óbito. Eu entendo que vai aplicar a forma nova de... Mas, em direito, como nada é tudo muito assim, matematicamente... Nada é tudo direito. Né? Tudo é passível de argumentação, mas a princípio eu opinaria por isso daí. Vale a regra vigente à data do óbito. Então a regra é de hoje. Meu nome é Franciele, eu sou do serviço. Eu tenho uma dúvida, mais uma confirmação, né? A gente vai perguntando porque é tão difícil esse novo sistema que a gente faz, mas é mesmo? A minha dúvida, meu questionamento é em relação ao segundo benefício, a proporcionalidade do segundo benefício. Ele independe se ele for concedido pelo regime geral ou pelo regime próprio. Independe de regime, tá, gente? Depende de regime isso aí. Inclusive na emenda agora existe um artigo que diz que haverá um sistema integrado de benefícios, né? Que era a ideia do antigo CIPREV, né? Que até agora não conseguiu avançar, mas na emenda agora existe essa obrigatoriedade no próprio texto constitucional de se criar um sistema integrado de benefícios, justamente para a gente poder ter acesso a isso daí. Enquanto não tiver sistema integrado, o que você vai ter que fazer? Quando a pessoa vier requerer o benefício, você vai ter que montar um novo texto de declaração para ele informar se ele já tem benefícios em outro regime. Todos esses dados que são necessários para você calcular o primeiro e segundo benefício. Qual vai ser o benefício principal, qual vai ser o secundário. Né? Então você vai ter que fazer isso hoje de forma assim, individual, quando a pessoa vier requerer o benefício. Exigir que ele declare sobre as penas da lei. Que todo mundo alimente. Mas já é assim hoje. Né? Você presume a boa-fé da pessoa. Né? O Estado do Paraná, por exemplo, nos itens que vai para o processo de aposentadoria, é uma declaração de acúmulo de cargos públicos ou benefícios. Né? Você vai ter que fazer dessa maneira. Duas coisas importantes, só para complementar aqui,
Primeiro, não é o segundo benefício, é o menor benefício. Isso. O segundo pode ser maior, então você vai ter que reduzir o primeiro. Não esquece disso, importante. Inclusive se o menor for a aposentadoria. Porque está todo mundo achando que é sempre o segundo benefício que tem que ser reduzido. Não, O critério é é vantajoso. o menor benefício. Valor. O que a senhora está falando já aconteceu em 2003 com a aplicação do teto remuneratório. O teto remuneratório valia para todas as esferas. Então, por exemplo, eu tinha um salário na prefeitura que era menor do que o prefeito ganhava e tinha um salário no estado que, somado com ele, extrapolava o teto do prefeito, extrapolava o teto do governador. Como saber? Desde lá, em 2003, já se fala no sistema integrado para isso, nunca veio. E o que resolve é o quê? Declarações. É óbvio que hoje não é 2003. Hoje, uma declaração falsa emitida no processo é muito mais fácil de pegar, até no próprio Tribunal de Contas, pela inter-relação que eles têm de informações. O Tribunal de Contas hoje registra o seu benefício do Estado. Então, se um dependente vier dar uma declaração dessa e ele está mentindo com relação ao benefício do Estado, ou uma remuneração do Estado, o Tribunal de Contas vai pegar. Mas, nesse primeiro momento, é presunção de boa-fé. O que se deve fazer para se resguardar é pegar uma declaração das pessoas que forem pedir de que não recebem outro benefício, não recebem outra remuneração, porque lá na frente, se alguém identificar isso, está caracterizada a má-fé, porque ele prestou uma declaração, e também o gestor fica, de certa forma, isento no primeiro momento, porque depois tem que fiscalizar, é óbvio, né? Mas no primeiro momento fica isento, porque ele tem que partir da presunção de que aquela declaração correta. Pessoal, nós só vamos fazer fazer um complemento aqui da resposta. Nós vamos fazer mais uma pergunta e na sequência a gente vai encerrar até para respeitar o próximo palestrante, tá? Bom dia, Júlio. Só um pouquinho, deixa eu só esclarecer aqui um detalhe. Em relação à declaração, o INSS fornece uma declaração se existe ou não, se você é ou não beneficiário de um benefício. Então, eu acho que também é uma questão prudente você exigir que o interessado traga uma declaração do INSS se ele tem algum benefício ou não. O INSS fornece essa declaração. Então, em relação ao regime geral, você já resolve de uma forma fácil. O problema é o cruzamento com outros RPPS. E principalmente RPPS em estados diferentes. Porque dentro do próprio estado, talvez o Tribunal de Contas ainda te ajude nisso. Mas em municípios são vizinhos de estados, por exemplo. A pessoa trabalha aqui no estado vizinho. Perdão. Bom dia, Júlio França, de Messias Alagoas. Olha só, em relação à aplicação da Súmula do PF 33, o único documento do STF era que ela se aplicaria a súmula vinculante, a regra da súmula vinculante, ante a ausência de regulamentação do parágrafo 4 do artigo 40. Como o parágrafo 4 foi alterado pela emenda constitucional, não seria mais razoável aplicar analogicamente as regras da União, porque a regra do regime geral, a aposentadorias especiais, ou deixar judicializar para discutir qual a melhor regra deveria seguir enquanto a regulamentação municipal? Veja só, vamos lá. As duas alternativas apresentadas. Primeiro, aplicar analogicamente a regra da União. Você só usa analogia quando há omissão. Então a omissão está confirmada. E aí, quando eu falo em omissão, eu falo para aqueles regimes que ainda não fizeram suas reformas. Ou seja, todos, né? Porque não deu tempo de ninguém fazer. Mas aqueles que já estão fazendo, ou fizerem, em tese, vão resolver o problema. Deixar judicializar para ver qual que é a melhor, seria uma opção do servidor. Nós não podemos ignorar que a súmula vinculante 33 ela não perde eficácia, porque nós continuamos omissos enquanto estados e municípios, e ela tem um comando claro, não nos cabendo, e esse comando, por força da lei, se aplica à administração pública também, aos processos administrativos. Não nos cabendo dizer assim, olha, tem a súmula vinculante, mas eu não vou aplicar ela não, porque a regra federal pode ser melhor para você.
vai lá na justiça e pergunta qual que é melhor. Você entendeu? Então, assim, o que deve ser feito, na minha opinião, é aplica a súmula vinculante e o servidor que se sentir prejudicado, porque a regra federal seria melhor, vá à justiça dizendo, não, eu quero, com base no próprio entendimento supremo, o direito ao melhor benefício. E o melhor benefício diante da omissão não é aquele que a súmula vinculante 33 me dá, mas sim aquele que a interpretação analógica me permite puxar dos servidores federais. Mas negar hoje, dizer assim, ó, hoje nós não temos um fundamento para dizer assim, ó, vou negar. Porque, primeiro, para dizer que a gente teria, e para aplicar analogicamente a legislação federal. Porque aplicar ela significa dizer que tem omissão. Omissão, a súmula vinculante 33 resolveu. Dizer que não vai aplicar nada, que o servidor vai à justiça para ver o que é melhor, também não dá, porque a súmula vinculante continua aí. Tá? Então, assim, eu acho que o melhor caminho é aplica a súmula vinculante 33 e se o servidor entender que a regra do servidor federal é melhor para ele, ele vai ao judiciário mandando aplicar ela, pedindo para aplicar ela. Tá? Pessoal, obrigado.